Diz assim a santa palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Amém, Jesus? Amém, curtidor. Simão Curtidor era um discípulo da cidade de Jope. Ah, tá. Amém? Amém. O Simão Curtidor, lá em Jope. E nessa cidade de Jope também tinha uma mulher chamada Dorcas. E ela veio a morrer. Mas as viúvas da igreja, chorando, mostrando para Pedro as roupas que Dorcas tinha feito para elas, porque era uma mulher muito caridosa, essa Dorcas, e elas sentiriam muita falta dessa Dorcas. Parece que ela cuidava das viúvas ali da igreja, né? Então pediram a Pedro para orar, e Pedro entrou dentro do quarto, orou, e Deus ouviu a voz de Pedro. Amém? Amém. Deus ouviu, porque quando Pedro, ele disse: Tabita, levanta-te, ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Olha o que Jesus faz. Quando se tem fé, quando se tem oração. Obviamente que não é comum se orar para Deus ressuscitar mortos, porque existe uma ordem que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas isto aqui aconteceu para que as pessoas ali crescem, e muitos creram no Senhor por causa desse milagre. Interessante que um pouco antes, Pedro, ele encontrou um homem chamado Enéas, que jazia numa cama 8 anos, que era paralítico. E Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Olha só que interessante, né? Pedro nem orou por ele só disse: levanta-te, Jesus Cristo te dá saúde. Porque Jesus Cristo realmente estava usando a boca de Pedro ali para pronunciar que aquele homem ia ter saúde, e ele teve saúde na hora. Ele se levantou, ele andou. Veja do que o nosso Senhor Jesus é capaz.
E eu posso dizer para vocês que estão aqui, que esse mesmo Jesus que usou Pedro, que estava com Pedro, que estava em Jope, ele está aqui hoje também. Amém? Amém. Enéas foi curado lá em Lida. Dorcas foi ressuscitada em Jope. O mesmo Jesus que estava em Lida fazendo milagre, o mesmo Jesus que estava em Jope, esse Jesus está aqui conosco também. Nós vamos ficar duvidando dele? Não. Nós vamos acreditar. Amém? Amém. Se nós tivermos fé, nós não precisamos temer. Vejam os discípulos, eles estavam com medo quando estavam lá no barco e sobreveio uma grande tempestade no mar da Galileia e Jesus estava dormindo na parte de baixo do barco. Então eles ficaram com medo e foram acordar Jesus e dizer: mestre, não se importa que pereçamos? Jesus disse: homens de pouca fé, por que sois tão tímidos? O que é tímido? Medroso. Jesus estava dizendo: por que sois tão medrosos? Então, quando a pessoa tem fé, ela não teme. Ela não teme. Ora, se Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, está conosco, nós vamos ter medo de o quê? Nós vamos ter medo de quê? Das doenças, da violência, dos acidentes, da morte, dos demônios, dos feiticeiros. Nós vamos ter medo de quê? De nada. Esse aqui, ó, é o Todo-Poderoso. É esse aqui, ó. Jesus Cristo. Ele disse: eis que é me dado todo poder nos céus e na terra. Que eu saiba, não teve ninguém que falou isso na face da terra. Não teve ninguém, nenhum homem que existiu que falou isso. E provou, né? Ele falou e provou. Porque quando ele falou isso, ele tinha vencido a morte. Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Qual é o homem que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje? Só Jesus Cristo. Só Ele. Então nós estamos buscando a pessoa certa, o nosso Deus. Aliás, essa vida que nós temos, esse corpo que nós temos, foi Jesus que nos deu. Foi Ele que nos deu. Nós somos dele. Amém? E Ele espera de nós que nós tenhamos a mesma atitude aqui de Pedro, dessas viúvas lá de Jope, a mesma atitude de Enéas, que hora que Pedro disse: levanta-te, ele levantou. Sim. Ele poderia ficar assim, ó, ele poderia ficar assim. Pedro chegou para ele estava lá sentado, ó, paralítico lá, né? Estava lá paralítico. Aí Pedro chegou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, né? Levanta-te e anda, né? Ele disse: levanta-te e faz a tua cama. Sim. Né? Ele poderia, ó, ele poderia: ah não, Pedro, eu não aguento andar não. Ah, isso aqui não tem jeito não, Pedro. Ia ficar lá. Ia ficar lá sem receber a bênção. Mas o que ele fez? Olha que Pedro disse: levanta-te. Ele, ó, ele levantou. Ele não duvidou, ele não pensou duas vezes. Então, às vezes, nós falamos assim: ó, Deus vai resolver o seu problema, Deus vai te dar saúde, Deus vai te abençoar. E a pessoa, às vezes, muito difícil. Não, Deus tem poder, mas Ele não quer me abençoar. Como é que não quer? Ele não quer é amaldiçoar. Deus não quer é amaldiçoar as pessoas. Ele quer abençoar. Amém? Ele quer nos abençoar. Amém, Jesus? E olha, se tem algo que nós precisamos da bênção de Deus, é na família, viu? Tem muita gente ficando doente por causa de problema familiar, por causa de desgosto dentro de casa, por causa de problema com os filhos, de tanto esquentar a cabeça, de tanta preocupação, a pessoa vai até adoecendo, o organismo dela já não funciona mais direito, de tanta preocupação com o familiar, com o filho rebelde, com o marido viciado, e por aí vai. Mas nós vamos orar para Deus alcançar esses familiares. Só tem um jeito, é pedir Jesus para dar um jeito. Só tem um jeito, é apresentar esses familiares ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde.
Amém? Amém. Esse Jesus que estava em Lida, estava em Jope, fazendo maravilhas através de Pedro, ele está aqui nessa tarde. Amém? Amém. Jesus está aqui. Nós não estamos vendo, mas ele está em pé aqui, ó. Ele está em pé aqui nesse lugar. Amém? Amém. E ele vai ouvir. Sim. Quando nós citarmos o nome dos nossos familiares, ele vai ouvir e vai agir em favor desses familiares. Amém, Jesus?